Vamos para mais um vídeo. E esse vídeo aula será falado a respeito da cidade de Filadélfia, que eu acredito vocês todos já devem ter lido sobre ela, especialmente a carta enviada a essa igreja em Apocalipse 3, 7 ao 13. Carta muito interessante, devido a história desta igreja e também ao seu caráter tão ilibado, tão interessante. Vamos então falar a respeito da cidade de Filadélfia. Bem, Filadélfia, ela é uma cidade que ela foi fundada em cerca de 189 a.C. pelo rei Eumenes II, que era o rei de Pérgamo. Ele reinou de 197 a 160 a.C., aproximadamente, né? E ele deu esse nome, Filadélfia, em homenagem ou em honra a seu irmão, que era Átalo II. Átalo II, ele reinou de 159 a 138 a.C. Ele seria o sucessor de Eumenes II. E Átalo II, ele era tão leal a seu irmão, Eumenes II, que ele ganhou o apelido de Filadelfos, que significa literalmente alguém que ama seu irmão. Por isso o nome Filadélfia significa amor fraternal. É o amor entre amigos ou companheiros. Os gregos, eles, além desse termo filia, porque filia significa amor fraternal, o amor entre amigos e companheiros. Então os gregos, além dessa expressão filia, eles têm mais 4 expressões para amor, que é epitimia, que quer dizer amor sensual, ou desejo sexual. A gente encontra esse termo epitimia em Romanos 6 e 12. O outro termo que os gregos usam é eros, que é o desejo de união, de unir-se a algo atraente. Esse termo se encontra em Mateus 14 e 6. O outro termo é storge, que tem a ver com a afeição familiar, o amor entre pais e filhos. E o outro termo é ágape, que é esse que nós tanto conhecemos, né? O termo ágape, que é amor desprendido. Lá você encontra esse termo amor, esse termo para amor, em 2 Tessalonicenses 1 e 3, que é o amor mais devotado a Deus, é o amor mais relacionado à pessoa de Deus, que é um amor muito devocional, um amor que realmente ele diz respeito a desprendimento total. É um amor muito resignado, é o amor de Deus. Bem, então, esse nome Filadélfia, como eu já vos disse, significa amor fraternal. Ela foi um importante reduto do helenismo na Ásia Menor, no caso a cidade de Filadélfia, e por isso ela tornou-se posteriormente uma província romana na Ásia, né? As terras da Filadélfia eram terras assim muito férteis, muito produtivas. Tudo que se plantava na terra de Filadélfia se dava, né? Crescia, e era uma cidade por isso muito rica. Ela possuía um comércio muito movimentado, como também era o comércio de Sardes. Havia estradas que passavam por dentro de Filadélfia, que ligavam, por exemplo, a cidade de Pérgamo a Esmirna. Então você olha lá no mapa, você vê Pérgamo e Esmirna,
havia uma cidade que passava, aliás, havia estradas que passavam por dentro de Filadélfia, que ligavam Pérgamo ao norte e Esmirna ao sul. Então, tamanha era a importância, a rota geográfica, né, a rota comercial, a rota estratégica para Filadélfia, que era a passagem ali até mesmo de comerciantes de um ponto ao outro. A posição geográfica da cidade é a seguinte: ela estava situada na Lídia. Ao norte nós temos Tiatira, ao sul Hierápolis, a leste Antioquia e a oeste se encontra a cidade de Esmirna. Filadélfia era uma cidade pequena, não era cidade grande como as demais, era pequena, assim também como era a igreja, que lá havia uma igreja razoavelmente pequena, porém de muito prestígio, de muita importância, e uma igreja de grande qualidade, tá? E a oposição principal contra essa igreja veio dos judeus, como sempre acontece, lógico, os judeus mais ortodoxos, não convertidos. Na Idade Média, os turcos, eles conquistaram a Ásia Menor, e a Filadélfia ela suportou os ataques por muito mais tempo que as demais cidades, ou as outras cidades até mesmo maiores e mais fortes do que Filadélfia. E ela é uma cidade pequena, uma cidade entre as demais que não tinha tanta proteção, tanta força, e mesmo assim ela conseguiu resistir aos ataques dos inimigos, no caso dos turcos, por muito mais tempo do que as outras cidades maiores e mais fortes do que ela. Atualmente, há uma grande cidade turca no local onde existia Filadélfia. Há uma cidade hoje turca com o nome de Alaşehir, A-L-A-S-E-H-I-R, Alaşehir. É uma cidade turca que está hoje na região onde antigamente estava localizada a cidade de Filadélfia. E essa cidade de Alaşehir, ela tem uma estação ferroviária. Filadélfia, ela possuía muitos templos religiosos. Era uma cidade que se considerava muito religiosa, ela tinha uma cultura religiosa muito avantajada, muito importante, então por causa disso ela possuía muitos templos religiosos nela. E a igreja de Filadélfia, para quem a carta foi enviada, era reconhecida por sua fidelidade a Cristo, né? Ela é o oposto de Sardes, que foi condenada por Cristo, chamada até mesmo de igreja morta, como eu falei no vídeo anterior. Essa Filadélfia não, essa igreja era uma igreja diferente, uma igreja que ela não teve nenhuma censura por parte de Cristo. Pelo contrário, ela foi ovacionada por Jesus, ela foi elogiada por Jesus. Porque esta igreja ela era reconhecida por Cristo por estar por ser uma igreja fiel a Cristo, primeiramente. Ela tinha a fidelidade a Cristo muito grande, era leal ao Evangelho, ela era leal à palavra, era leal ao Evangelho de Cristo, e por estar numa área de intenso comércio, essa igreja ela era agraciada por uma porta aberta, como narra aí o texto, né, de Apocalipse 3, 7 ao 13, que é o relato da igreja de Filadélfia. E por estar numa região de constantes terremotos também, Cristo ele prometeu um lugar seguro à sua igreja. Ou seja, Cristo prometeu guardar a sua igreja, proteger
a sua igreja, dos perigos, das catástrofes, dos desastres que porventura viessem contra aquela cidade. A igreja do Senhor estaria guardada. Isso mostra que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós agradamos a Deus ou procuramos seguir a sua vontade, seguir as suas regras, Cristo, Ele nos protege. A bênção vem sobre nós. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a Cristo, as bênçãos elas fluem de uma forma maravilhosa, de uma forma abundante em nossa vida. E assim acontecia com a igreja de Filadélfia, que era guardada por Jesus Cristo. Os judeus, eles são chamados em Filadélfia de sinagogas de Satanás, como eu já disse anteriormente, pelo fato de fazerem oposição à igreja que lá havia. Você vê que interessante, né? Em Pérgamo havia o trono de Satanás, e aqui em Filadélfia há a sinagoga de Satanás, composta por esses judeus de intenções malignas, que não seguiam o evangelho de Cristo e procuravam se opor à igreja, procuravam combater aquilo que a igreja ela pregava, que era o evangelho de Cristo, procurava destruir a igreja a qualquer preço. Então por isso que eles eram chamados sinagogas de Satanás. A gente vê esse relato aí também em Apocalipse 3, onde se refere à igreja de Filadélfia. É uma lástima, infelizmente, alguém ser chamado por Deus dessa forma, mas esta é a realidade quando nós nos opomos àquilo que é de Deus. Ou seja, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, então estamos fazendo a vontade do diabo. Esses judeus aqui estavam fazendo a vontade do diabo, por isso eles foram chamados de sinagoga de Satanás. Que Deus nos guarde e nos livre disso, né, irmãos? Então está aí, está o nosso vídeo, esse é o nosso 6º vídeo, né, acerca das 7 cidades da Ásia Menor.